Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui começando com mais um Data Stone Convida. Olha só, e antes da gente falar quem é a nossa entrevistada aí do dia, a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós vamos estar abordando aqui hoje nesta live, tá? Hoje nós temos um problema global de baixa conversão em nossos sites, em nossos, enfim, todas as nossas propriedades aí de landing pages e outras formas de tráfego onde geram leads, né? Então nós temos aí uma série de, vamos chamar, entradas de tráfego como mídia paga, redes sociais. Nós temos aí as entradas de tráfego também vindo por SEO, né? Nosso canal orgânico aí, talvez o segundo melhor canal aí para a grande maioria das pessoas, né? E eu tenho um fato aqui importante para você. Você sabia que 98% de todo o tráfego que entra dentro do nosso site hoje, ele não é convertido? Ele simplesmente entra, olha teu produto, fuça nas suas páginas, busca uma série de informações sobre o teu produto e tua empresa e muitas vezes ele some, né? A gente vê uma série de fantasminhas indo embora e o teu dinheiro saindo do teu bolso da mesma forma, né? Sumindo completamente. E isso, gente, basicamente uma falta de ferramentas que existe para ajudar você a fazer a identificação daquelas pessoas. Ou nós vamos entrar num círculo vicioso, que é o que todos nós fazemos, tá? Que é basicamente o quê? Ficar dando dinheiro e mais dinheiro para as big techs de mídia para poder fazer o tal do remarketing. Você pagou por aquele lead, você pagou por aquele clique e no fim você vai continuar nessa máquina e você parece que é um drogado, né? Você tem que ficar alimentando aquele vício ali do remarketing para ele poder trazer de novo com outros estímulos daquela pessoa. Isso nada mais é que algo que a gente vem trabalhando, algo que a gente vem dando como padrão de mercado, ficar gastando dinheiro, uma parte da verba ali do seu dinheiro de mídia paga, com todas essas pessoas que, de certa forma, elas estão ali, já foram impactadas por você, mas você fica tentando por 30, por 60, por 90 dias trazer ela de volta. Esse é um cenário. E o outro cenário é quando uma pessoa simplesmente, né, que é o que a gente chama de dark funnel, né? A pessoa simplesmente vê você como uma pessoa que cria conteúdo, sua empresa cria conteúdo, escreve uma série de artigos, ali está lá no LinkedIn e simplesmente vai depois para o seu site, do nada, faz uma busca, né? Entra lá no seu site, ele já ouviu você falar, ele já sabe que o serviço que você presta, ele já sabe basicamente o que você faz, e ele está num momento de reflexão. Devo decidir comprar o seu serviço, o seu produto, ou devo fazer mais pesquisas sobre concorrência, sobre preço, né? E se eu te dissesse que existe sim uma possibilidade de você identificar uma parte desses visitantes anônimos e conseguir avisar o seu comercial ou entregar essas informações aqui de mídia para suas plataformas de outreach, de envios de e-mails e afins, para que o seu time comercial e o seu marketing pudesse fazer um trabalho mesmo sem ela poder se identificar, né? O que nós vamos falar isso é como o Data Review, uma solução da DataStone, ela pode ajudar na captura desses sinais de intenção e nessa desanonimização, essa identificação dos usuários que estão no seu site e que até o momento eles não se identificaram, tá? Nós conseguimos capturar uma pequena parte sobre essa pessoa, sobre o comportamento dessa pessoa, cruzar com a nossa base de dados e conseguir, de certa forma, fazer a identificação e mandar para o seu time comercial, time de marketing, fazer aí o trabalho deles aí de outreach, né? Prospectar, mandar e-mails e afins.
E para falar sobre sinais de intenção, né, que o produto é uma categoria, é uma ferramenta, né, mas antes disso vem o conceito. Né? O conceito, o que é? Sinais de intenção. Coisas que as grandes empresas já vêm trabalhando, porque você ficar só pagando mídia, você só ficar pagando por criação de listas de prospecção já não é o mais, vamos dizer, o mais performático que existe hoje no mercado. Mas quando se fala de sinais de intenção, onde a pessoa, ela de certa forma, você tem informações que ela está de comportamento, intenção de compra, sinais de intenção de empresa que ela está contratando e afins, né? Você consegue, de uma certa forma, ler o cenário dessa empresa e dessas pessoas e fazer uma abordagem comercial muito mais eficaz. E para falar sobre sinais de intenção, eu quero chamar aqui a Jéssica Bosco, que é aí da Aquila, ela é mentora, desenvolve profissionais da área de marketing. Eu sou fanzaço dela aí, gosto muito da forma como ela explica, como ela trata sobre o tema de vendas. E vamos chamar ela agora para falar um pouquinho mais aqui como equipes comerciais podem ser mais eficazes e trabalhar com mais contexto, com sinais de intenção. É isso aí, Jéssica. Muito bom dia, como você está? Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo certo? Estava ansiosa já para a gente falar. Achei muito legal a proposta da ferramenta, desde a primeira vez que eu vi, e realmente resolve uma dor real de receber tantas visitas, né? O número de, a gente costuma dizer que no marketing a gente tem muitos números de vaidade, mas transformar esse número de vaidade em algo real para o marketing e para o time de vendas atuarem depois, né? Porque imagina, né? Você na sua posição, hein, Jéssica? Você está aí há alguns anos assessorando e treinando pessoas para a área de vendas, né? Quando você está ali com as pessoas mais focadas no nível de diretoria e até mesmo C-level, os founders e afins, você tem ali vamos chamar, uma interrogação na cabeça dessas pessoas. Vai falar, pô, a gente investe em SEO, a gente investe em mídia paga, a gente teve 50 mil visitas no nosso site, mas por que eu consigo apenas uma porçãozinha dessas pessoas que elas se tornem leads, né? Ou seja, será que eu sou tão ruim assim, a minha equipe é tão ruim assim, ou isso de certa forma é um comportamento global, né? E eu digo que de estudos que nós fizemos, né, há um ano aí pesquisando sobre a ferramenta, como ela poderia ajudar, te digo que sim, esse é um problema global, mas ainda fica na cabeça do C-level, né, do diretor, como que eu poderia melhorar essa abordagem essas pessoas, né? O fato, Jéssica, é que assim, as ferramentas que existem hoje, né, elas basicamente elas atuam em duas frentes. Primeiro é uma frente de analytics, que todo mundo conhece, quem não conhece, o Google Analytics, né? Ou seja, ela só vê comportamento e ela não dá o cara crachá, né? Ou seja, ela não fala quem é a pessoa e de que empresa aquela pessoa, ela de certa forma trabalha. Então, assim, para o marketing é uma maravilha. E o marketing está lá, nossa, temos quantas visitas, não sei o quê, olha quanto tempo essa pessoa navegou. E o que você está acostumado muito mais aqui e aí, legal, lindo os seus números. E o resultado? Como é que fica, né? Então, essas empresas, elas acabam, na minha visão, tendo assim uma perda muito grande. A gente tem um dinheiro na mesa ali, que são essas pessoas anônimas que entram e, de fato, elas não se identificam. Primeiro porque elas não estão no momento de compra. Segundo que, de certa forma, elas ainda não foram abordadas pelo seu time, né? Pelo time das empresas. E aí fica assim a pergunta principal de que vai nortear aqui todo o nosso papo, né? Como uma equipe de vendas que consegue mapear sinais, mapear comportamentos, sabendo que uma determinada pessoa que tanto não está no seu CRM,
quanto ela está no seu CRM, mas o teu time de vendas está tomando o ghost dela ali há 2, 3 meses, do nada ela aparece lá no seu site, né? O quanto isso muda a perspectiva e otimiza o trabalho de uma área comercial de uma empresa. Beleza. Quando a gente fala dos números de verdade que eu estava falando lá no começo, é muito normal que a gente tenha. Geralmente temos brigas, né, entre a área de marketing e a área de vendas, e o marketing está sempre olhando muito para esse resultado que ele está gerando. Mas, poxa, eu trouxe tantas visitas, eu trouxe tantos leads, eu gerei tantas. é, não são as oportunidades qualificadas, porque a gente ainda vai qualificar mais para frente, mas eu gerei essa área aqui de interesse. A gente tem uma mídia ficando cada vez mais cara, e desde do início desse ano a gente já sabia que isso ia acontecer, porque a gente tem a taxação da Meta, então agora a gente paga não só mais o valor, mas o imposto sobre o valor, então é o Legal. imposto do imposto do imposto, e daqui a pouco trabalhar só com isso e com a intenção real dele ir lá e preencher um formulário vai se tornar cada vez mais caro. Então, se eu conseguir mapear essa intenção de compra em outros aspectos dele, eu também consigo fazer com que eu seja mais efetivo. A gente tem isso automático hoje quando a gente faz um remarketing. Não dá para você visitar um site de carro, por exemplo, que seu Instagram vai virar um Acabou. mar de propaganda de carro de todos os tipos. No início do ano eu tinha pesquisado no buscador, né? Tinha pesquisado no Google, nem lembro, eu acho que era algum carro da Honda, alguma coisa assim. Eu passei janeiro inteiro recebendo conteúdos sobre aquele modelo, sobre carros da mesma marca, né? Porque eu tinha visto isso e a gente tem o remarketing. Eles estão jogando para todo mundo que em algum momento pesquisou sobre aquilo, mas ele não tem a direção de é a Jéssica, essa pessoa, esse número. Se provavelmente, né, se alguma das concessionárias tivesse essa informação e ela tivesse me encaminhado e tivesse de repente passado alguma coisa de estoque ou alguma coisa de valores, a gente poderia rapidamente realmente ter evoluído para uma intenção de compra real, ou me passa aí quais são as tuas condições, como é que tá, quais são os valores, porque eu estava naquele momento de pesquisar. Mas eu acabei deixando meus dados em algumas empresas e não deixei em todas, as outras poderiam ter feito essa busca ou ter entendido a minha intenção. A mesma coisa quando a gente tem um software e a pessoa está procurando. A gente tem o que a gente chama de uma pirâmide, né, de chat homes, que dentro dessa pirâmide, o chat ele diz que 3% das pessoas para quem eu vendo, das empresas para as quais eu vendo, estão interessadas no meu produto agora. Quando a gente dá treinamento, eu falo isso para os pré-vendedores também. Eu falo, gente, 3% das pessoas, das empresas para os quais o seu mercado é endereçável, né, lá o Tansanson, estão buscando a sua empresa agora. Ela está dando lá no Google, um Google, buscando ou pela solução do problema que ela tem, então ela está Sim. digitando lá como resolver, vou dar um exemplo de empresa de software de RH, como resolver ponto, colaborador que atrasa o ponto. Ela está lá dando um Google, ou agora a gente tem o ChatGPT, e outras IAs, né? Então ela está Sim. perguntando isso para as IAs e para o Google, ou ela está buscando especificamente isso e ela está digitando lá a empresa de ponto eletrônico para instalar em X cidade, ou ela está visitando algumas outras coisas, consultando materiais ou entrando em blogs para ver alguma coisa relacionada ao problema que ela tem, porque ela estava pesquisando sobre aquilo. Eu, enquanto pessoa que vendo, posso esperar ela preencher o meu formulário. E, enquanto marketing, posso esperar ela vir e preencher o meu formulário, porque ela tem esse interesse. Ela tem o real interesse. 3% dessas pessoas estão buscando por isso agora. Ou eu posso agir de forma ativa, e aí utilizando uma plataforma que me mostre quem fez essa visita e que eu consiga usar isso numa prospecção. A gente tem um termo que a gente fala, o out que veio do in, que é quando ele É verdade. é bem isso mesmo. Que é, o que que acontece? Eu estou entrando em contato de forma outbound, porque a gente ainda não conversou, de fato, não houve uma conversa entre eu e aquela empresa, então ela não sabe quem eu sou mesmo, ela não sabe que eu me chamo Jéssica, que eu quero conversar com ela, né? Mas eu tenho algum gatilho de intenção de compra mapeado. A gente tem algumas ferramentas hoje que identificam esses gatilhos de intenção de compra também de outras formas, né? A plataforma que a gente está falando aqui agora, se ele entrou no meu site, eu vou identificar esses dados. Mas eu tenho alguns que me trazem
se ele está pesquisando sobre aquilo, se ele fez alguma movimentação no perfil nos últimos meses que me traga essa intenção. Então, vou trazer um exemplo aqui Sim. claro para vocês. Eu sou uma empresa de recrutamento e seleção, e eu posso colocar ali um mapeamento dentro do perfil da Datastone, que quando a Datastone abrir vaga, eu entro em contato. Ele é um gatilho, né, de Certo. É uma intenção de intenção, é um sinal de intenção. exatamente. É um sinal de intenção. Essa empresa está abrindo vaga, o próximo passo dessa empresa vai ser ou contratar uma assessoria de contratação e recrutamento, ou tentar fazer isso por conta própria. Então, quando eu tenho esses sinais, eu também consigo acelerar, tanto para quem é da área de pré-vendas, quanto para quem é de vendas, mas também o marketing conseguir fazer ações ali junto. Eu não vou conseguir entrar em contato com 1000 pessoas que visitaram o meu site e eu peguei os dados. Claro, você não vai conseguir mesmo, uma pessoa não Uhum. daria conta disso, mas o marketing poderia estar fazendo um trabalho em cima. Ele poderia usar isso para retroalimentar outras redes que ele está usando para fazer o marketing mesmo. Então a gente tem N possibilidades quando a gente tem o dado. Sim. Esse é o primeiro passo, né, é eu ter o dado para fazer o trabalho, então não adianta só ter a ideia aqui de seria muito legal se tivesse, né. Não. O Data Review, ele vem numa esteira de que a gente trabalha com um tipo de sinal de intenção. Em breve também a Datastone vai estar capturando outros sinais de intenção. Mudanças de empresas, cargos, afins e até mesmo sobre pessoas, né? Aquela pessoa dentro do LinkedIn, ela está comentando sobre o quê? Que também é um outro tipo de sinal de intenção, né? Que é uma interação, é uma intenção social, que a pessoa está falando, putz, o meu CRM é uma porcaria, né? O meu CRM X é uma porcaria, né? Aí a pessoa que vende o CRM Y fala, opa, peraí, esse cara ele está no momento de reflexão de troca de CRM, né? Já no Data Review, nós procuramos fazer o quê? A identificação daquela pessoa que está naquele buraco de 98% das pessoas que não acessam que não deixam informação e acessam o seu site, né? Ou seja, imagina um analytics com nome, telefone e contato, né? Não são de 100%, assim como você não sabe 100% do que as pessoas estão tentando buscar, as intenções dela, mas imagina o seguinte, se eu conseguisse, dentro de uma operação sua aí, Jéssica, conseguir 15% a mais de leads, né? Imagina uma operação aí que faz 1000 leads por mês. Imagina eu conseguir 150 leads adicionais nessa sua operação, né? E mais informações valiosas das outras 1000 que entraram, porque a partir do momento que ela entrar no seu site e o Data Review está instalado dentro do seu site, das suas propriedades, né, landing pages e afins, eu vou saber exatamente, aquele cara entrou, veio pelo Google, né, veio pelo termo tal. Aí depois ele foi lá, quem que é essa Jéssica? Foi lá no Quem Somos. Legal. Tá querendo saber a autoridade. Perfeito. Aí depois foi lá em Cases. Aí depois foi lá em preço. Né? Aí depois, finalmente, ele foi lá e preencheu o formulário. Beleza. Essa é uma hipótese que normalmente acontece, mas você imagina isso chegando numa operação comercial estruturada, é que eu começo, né, sempre falo isso, não adianta dar uma série de dados para pessoas que não sabem trabalhar com dados, né? É o que a gente mais vê isso, não adianta dar uma puta de um contexto desse, e o Data Review, ele vai entregar o porte da empresa, ele vai entregar uma série de outras informações, cargos, LinkedIn, tudo ali pronto, de mão beijada para você poder atuar com essa pessoa. E você chega com muito mais contexto. Então, dados do mercado americano diz que quando você tem mais informações sobre essas pessoas e o comportamento dela dentro dos seus ativos digitais, sites, landing pages e afins, né, você consegue até 30% a mais de conversão nesse lead. Porque você já chega com mais contexto. Agora, não adianta nada se simplesmente as empresas que recebem esses dados, elas não usem como contextualização, né? Então, eu conseguindo 15% a mais de leads para você, você imagina uma empresa que faz aí uma 10% de conversão de lead para... Aqui que a gente faz, né? Estou dando aqui como um exemplo. A gente consegue fazer 10% de conversão do inbound para... do lead para conversão, né? De contrato, né? Eu, com 15% a mais de dados, eu consigo 150 leads a mais, eu vou conseguir fazer 15 contratos a mais, né? Isso aí
é uma bela contribuição no MRR, ARR das empresas, né? Porque você está chegando com mais contexto, você está chegando com mais dados, dados que você provavelmente não tinha, porque às vezes ele não veio por uma campanha de mídia paga e ele não preencheu o formulário. Então, o problema é que você citou que sim, a mídia ela está mais cara e ela tende a ficar mais cara. Gente, eu lembro quando eu pagava R$ 7 na conversão em 2018. Na conversão, não no clique, né? Hoje a gente paga aqui 100, né? E isso tende a piorar cada vez mais, né? Então, assim, tem um buraco enorme, né? Que o que chega até você dentro do que você vê, né? E trabalhar com esses sinais de intenção, realmente. Você citou o caso do carro. O carro, legal. Um monte de, né? A gente tem. Minha mulher costuma dizer o seguinte: ela fala, nossa, falei aqui para a gente ir para Miami, e de repente começa a vir um monte de oferta. Eu falo, não é que elas ficam te ouvindo, ou talvez fiquem, mas nunca vai ser provado isso. Mas na verdade é todas aquelas ações que você está tendo, começou a ver uma blogueira, começou a ver dicas, começou a ver restaurantes de Miami, por exemplo. Tudo isso daí que você faz meio que involuntariamente no seu processo mental de decisão, os algoritmos já estão captando ali, né? Mas, de certa forma, isso para o B2B ainda ele ficava muito engessado, ele ainda não estava tão disponível, né? De 2 anos para cá que a gente começou com esse papo de sinais de intenção, captura de sinais, pool de empresas que vendem sinais de intenção para a gente poder atuar em cima desse. Então, tem um buraco gigantesco entre o que chega até vocês, né? O que chega até nós aí, no caso, a gente inclui nesse buraco aí também, né? E a gente tem uma série de problemas, né, que existem aí nesse, vamos chamar, nesse elo entre a pessoa cadastrar, entre a pessoa conseguir ser atingida, né, seja pela equipe ou por uma campanha de e-mail, por exemplo. Por quê? Nós temos outros problemas, Jéssica. Quantos leads, por exemplo, você já não se deparou? Vamos chamar lá, né? Lindolfo Alves. Ele entra comolalves@gmail.com. Aí você para e fala, cara, mas da onde que é esse cara? Eu não encontro informação dele. Ele entrou com um e-mail pessoal. Ele simplesmente não sei nada. Então, ferramentas que te tragam uma outra camada de inteligência para poder transformar aquele perfil pessoal para falar, ó, na verdade, o lalves@gmail, ele é o Lindolfo Alves, ele é o CEO da DataStone, entendeu? E a DataStone tem esse porte aqui, porque a gente consegue também capturar e fazer a transformação desses dados, né? Porque em algum momento, né, a gente está vendo todos esses sinais de intenção e a gente está, de certa forma, preparando essa informação para você com mais pistas, cada vez mais sinais que fazem com que a gente transforme tanto o perfil corporativo no pessoal, quanto também o pessoal no corporativo, né? Porque chega muitas vezes um e-mail @gmail, a galera do time comercial aí você já vê que fala, puta, cara, é um nicho do Gmail. Puta, eu não sei empresa. Quantas vezes você já não viu esse vamos chamar aí vulgarmente, né? Os SDRs, BDRs meio broxados quando vê um e-mail @gmail, Hotmail chegando na equipe. Às vezes, eles nem, dependendo de como a gente faz essa régua de corte do score, se ele tem Gmail, às vezes ele nem chega para o pré-vendedor, porque ele já para lá no score do marketing, nem vai para frente. Muitas empresas que eu passei só avançavam com o e-mail corporativo. Muitas empresas de solução B2B, a gente não avançava com e-mails pessoais. O que, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, e a gente tomava essa decisão após inúmeras tentativas e claramente aquele e-mail não levava para nenhum lugar de grande empresa, ou muitas vezes eram curiosos, mas eu imagino que a gente perca oportunidades com isso também.
porque eu tenho ali pessoas que provavelmente têm uma empresa, estão querendo comprar e não se preocuparam em fazer um domínio próprio da empresa. Aqui, eu estou em Santa Catarina, né? Estou em Blumenau. A gente tem algumas empresas até grandes. Esses dias eu me deparei com uma empresa ok, assim, grande, de distribuição de alimentos, e ela tinha, o principal produto era distribuição de ovos, e o e-mail era Hotmail, não era nem Gmail. Aquilo me deu até uma dor no coração. E aí eu entrei, né, vendo aquilo, entrando em contato, eu falei, cara, Hotmail, mas por quê? Eles eram old school, não precisavam se preocupar com isso, a carteira de clientes deles já estava super estabelecida, eles atuavam com os mesmos mercados, padarias, restaurantes, há não sei quantos X anos, eles nunca se preocuparam em mudar o domínio do e-mail. E Então fatura era milhões. contato XYZ lá e arroba Hotmail, e estava tudo para eles estava tudo certo. Talvez eles não fossem se preocupar nisso agora, mas caso eles estivessem buscando uma solução e entrassem em contato com alguém, eles talvez seriam descartados, principalmente pelo Hotmail, né, o Gmail a gente ainda A talvez gente eu fala, vou pô, legal, é uma pessoa dos 40, uma pessoa dos mas o 30. Hotmail, eu já não sei se a gente se passaria um Yahoo da vida, né. E isso Nossa, acontece, então bom, bom. bom, quando chega no time de pré-vendas, ele já vem com esse pré-filtro, né, a gente tem a parte da landing page ali, ou que a gente vai captando mais informações, ou hoje ele me deu essa informação, amanhã ele me deu aquela, no outro dia ele me deu aquela, ele vai construindo o score dele, quando chega lá eu já tenho esse nível de informação. Mas, ainda assim, a gente tem uma frustração quando é um contato que eu não tenho informações corporativas, principalmente porque hoje a maior parte das pessoas, quando a gente fala de prospecção, a gente fala de prospecção para o mercado B2B, então é de empresa vendendo para empresa. Dá para eu fazer prospecção para o mercado B2C? Dá, eu recebo prospecção no B2C quase todos os dias, principalmente de clínica dentária, clínica de depilação a laser, clínicas de botox, né, de alguma coisa que está aí em alta, e que eles devem ter uma relação de pessoas que faria sentido naquela região, naquela naquele bairro para entrar em contato. Eu recebo Sim, prospecção quase todos os dias. Porém, quando a gente está falando de prospecção ali, a prospecção mais na prática, que tem um time de pré-vendas e que vai fazer isso, eu falo muito de B2B, então a gente vai ter isso dentro de empresa. Para isso eu vou precisar de mais informações corporativas. Então qual é o cargo dessa pessoa, o que que ela faz, o que que a empresa dela faz, e eu crio uma hipótese de por que que ela precisaria do meu produto ou do meu serviço. Então se eu tenho esse sinal de intenção, eu consigo melhorar a minha hipótese, entendendo o que que pode estar acontecendo agora que trouxe ela para esse sinal de intenção de compra. O que que ela pode estar passando agora, nesse momento? Vamos supor que ela esteja, inclusive, interessada em contratar a a plataforma de sinal de intenção. Será que ela está com algum problema no marketing que eles não estão conseguindo traquear? Ela aumentou o nível de consumo dela e agora ela está perdendo esses dados e está querendo mais informações? Mudou a gerência, muitas vezes quando a gente tem mudança de diretoria, de gerência, de coordenação, vem sempre acompanhado de novas ferramentas, de implementações, ou a diretoria pediu alguma coisa, ou eles acabaram de voltar de algum evento. A gente teve esse ano, todo ano a gente tem, mas acabaram, né, de acontecer alguns grandes eventos. Teve um evento muito grande do varejo que aconteceu em janeiro e que reverberou ali em fevereiro. Então as pessoas voltam querendo implementar aquilo que elas viram lá fora, né? Ah, eu vi isso em Nova York, eu quero colocar. Então eu tenho algumas hipóteses que eu vou trabalhar, mas eu só vou fazer uma verificação real dessa hipótese quando eu conseguir entrar em contato. Tudo que eu conseguir acumular de informações ao longo dessa jornada do lead, seja de sinal, seja de informações que ele me deu mesmo, vai corroborar para aquela minha hipótese e vai fazer com que eu consiga mais rapidamente me conectar. Aquilo que tu trouxe da taxa, da gente melhorar a taxa de conversão, também é muito real. Porque se eu tenho mais informações, eu também consigo trabalhar e melhorar a minha taxa de conversão lá na frente. Quanto menos informação eu tenho, mais eu preciso fazer perguntas que não são perguntas inteligentes, que são perguntas que eu responderia com informações simples. Então, essa pergunta eu tomo tempo de conversa, eu tomo atenção,
que eu não precisaria estar usando naquele momento. Eu poderia estar utilizando aquele tempo para uma pergunta muito mais estratégica, para uma questão muito mais alinhada. Então, de novo, o ponto até do e-mail que a gente estava brincando é da gente avançar nesse nível de maturidade da informação. Como que isso chega para o time de vendas também? E aí eu te pergunto, você que, enfim, tem aí dezenas de clientes nessa parte de consultoria, como que você, de uma escala aí de 1 a 10, vai, para não comprometer nada do trabalho e das descobertas aí, né? De 1 a 10, como você enxerga que as empresas elas estão estruturadas para receber esse tipo de informação valiosa e tirar realmente proveito? Aí, Depois que elas têm a sua consultoria, né, vamos falar de antes, né? Quando você chega ali, você fala, caramba, pô, o pessoal aqui, é o que você acabou de falar, né? Me deu um gatilho aqui que você falou, conversas, né, inteligentes, inteligência. perguntas desafiadoras, conexão com a dor, o problema, né? No fim das coisas, eu acho que a venda, ela meio que se resume a isso, né? Mas É, aí você tem uma série de informações que estão disponíveis, você já viu muitas coisas, você já consegue construir uma lógica de uma hipótese, entendeu? Do que ela está procurando e o que ela precisa, e aí a pessoa, obviamente, não vai fazer isso, porque ela não é treinada, não é estruturada para isso, etc e tal, vai tentar fazer venda no forceps, né? E o que eu vejo é que eu não sei, na verdade, no Brasil, né, o quanto nós estamos preparados para ter esse mundo de informações e conseguir transformar isso em insumo de conversas mais inteligentes. Então, a minha pergunta, né, de forma objetiva é: o quanto você acha que as equipes, né, estão e empresas estão preparadas para usar isso para ter aí, enfim, melhores processos comerciais e, obviamente, melhores vendas? eu diria que a gente tem 3 principais clusters e eu vou colocar as empresas dentro deles, porque não dá para botar todo mundo no mesmo saco, elas não estão ainda todas no mesmo nível. Eu tenho um nível de empresa que nós atendemos hoje, que são empresas mais tradicionais, que o nível de maturidade delas, maturidade digital e maturidade de dados é menor que 5. De 1 a 10, ele ficaria em 3, 2. E eu só colocaria isso porque minimamente eles já têm um ERP. Não, claramente, eu acho que eu não ERP. atendi nenhuma empresa até hoje que não tivesse um ERP. Minimamente ele tem algum dado de alguma coisa que acontece. Tá. Por isso ele está numa maturidade muito Não baixa. estamos E falando nem de aqui entra CRM, é nem ERP. CRM. CRM, luxo nesse caso. Nossa, essa pessoa aqui está muito à frente do tempo. E isso é real. O RP, ele é como se fosse uma ferramenta obrigatória. Então ele passa de um certo faturamento, ele entra com essa ferramenta, mas eles não têm ainda CRM e nem não estão se preparando, não tem muitas vezes área de marketing, não tem uma área de vendas ou tem uma área de vendas que é composta por representante, que o representante eu tenho menos dados ainda, o dado do representante, esses dias eu estava almoçando, né? Já falei para vocês que eu sou de Blumenau, mas isso aconteceria em qualquer estado barra cidade em que vocês estivessem. Eu estava almoçando e eu parei para almoçar numa padaria, que eu estava muito corrida e era o que eu tinha no caminho. Eu falei, cara, padaria boa, beleza, vou almoçar. Tinha 2 representantes na mesa do lado com um caderno, juro para vocês, juro, eu não estou mentindo. E eles estavam anotando as visitas que eles iam fazer de tarde, o que os caras tinham pedido, o que eles tinham que fazer no caderno. Eu e meu marido almoçando, a gente se olhou e pensou: "Meu Deus", né, e seguimos a É nossa vida. isso. Não, é isso. Principalmente Segue, setor de economia real. Cara, é economia assim. real, isso, então é baixíssima maturidade. Eu tenho um outro cluster de empresas que a gente também atende bem, que são empresas de ou serviço, ou alguma outra área que não é mais que já passou por uma modernização, que até é de uma área tradicional, mas que de repente era uma empresa familiar e quem assumiu já foi a segunda geração, a terceira Uhum. geração, que já tem um pouco mais de maturidade, já está ali numa maturidade 5, 6, que já tem, a área de vendas interna, que já tem um CRM dentro dessa área, tem o RP, tranquilo, todos eles têm. Já tem uma área de marketing, ou contrata agência, ou faz algum serviço de marketing que traga algum dado.
Então, eles estão ali numa faixa de 5, mas eles ainda têm muito para caminhar dessa maturidade digital de dados. Eles ainda pegam poucos dados. Então, a gente vai conversar com o gestor, ele não tem esse dado na ponta da língua, ele não sabe o que aconteceu, ele demora para atualizar. Então, às vezes, a coisa aconteceu na semana passada ou em fevereiro. A gente já está no dia 18 de março. Agora que ele está tirando um relatório para ver por que fevereiro não bateu a meta, ou por que aconteceu tal coisa. Então, eles têm um delay ainda grande e, por isso, a maturidade de dados não é tão grande. E eu tenho um outro cluster de empresas que nós também atendemos, que aí ele está numa maturidade acima de 7. Então, ele está 7, 8. É muito difícil a gente ter as empresas 10 de 10, porque ela tem que estar muito com muito estruturada. isso, com uma estrutura muito boa, ela precisa ter um time acelerado, ela precisa ter uma pessoa olhando para isso. Mas ainda tem, a gente tem empresas que já tem uma área específica de Ops, uma empresa que tem uma área específica só de dados comerciais para isso, que tem depois uma área de enablement, uma área de engenharia de dados, só para a gente olhar para isso. São empresas grandes, com áreas de vendas grandes. E aí, aonde geralmente ela está? Em que segmento geralmente elas estão? Estão no segmento de tecnologia. Dentro do segmento de tecnologia, eu já tenho uma maturidade de dados muito grande. Eu ainda tenho empresas de serviço que também escalaram essa maturidade de dados e estão arrasando, mas geralmente elas estão em tech. Tech é um dos clientes que a gente atende na consultoria que a gente mais tem resultado. Nós temos resultado com todos os clientes. É muito difícil eu ter um cliente que não deu nenhum resultado. A gente já trabalhou com empresas que vendiam estampa específica para design de moda e a gente conseguia fazer prospecção. Então, assim, difícil a gente não ter um segmento que não vai ter resultado. Mas quando eu tenho a maturidade de dados já inerente naquela empresa, já instalada naquela empresa, eu consigo fazer com que aquele resultado que levaria 1 ano para chegar, ele chegue muitas vezes em 3 meses, 4 meses. Sim. Porque eu rapidamente ajusto, testo, e vai errar, né? Vai errar e acertar, vou ajustar, vou testar, e eu consigo já reverter. Numa empresa sem maturidade, eu vou levar muito mais tempo para isso acontecer. Essa curva, que poderia ser só assim, ela vai ser muito maior. Imagina Então, tirar do papel desse representante. tirar do papel. E isso acontece, a gente entra em muitas Cara, é empresas que uma não tem cultura assim nada. que para você tirar é complicado. Pô, já passei Não por tem vários nada, cenários tem o assim, papel. até migração de CRM muitas vezes já é traumática. Já tinha um Exato. CRM, você vai para um outro. Imagina tirar do papel e falar para esse cara agora, Não, e colocar um cara, não é CRM mais novo. BIC, não é mais BIC, é teclado. Meu Deus. Isso. Então tem resistência, tem a própria maturidade digital de quem está na ponta, de colocar os dados, de não ser tão ágil em fazer isso. E aí, dentro dessas empresas que estão nesse último, né, de tecnologia, eu ainda tenho uma outra maturidade, que é a maturidade da inteligência artificial. Então, eles conseguem, imagina, né, se eu tenho a tua ferramenta dentro de uma empresa que tem uma maturidade de inteligência artificial grande, ela com certeza vai conseguir fazer uma integração entre o dado que tu gera ali, o que ela precisa, quais são os riscos, quais são as oportunidades, e conectar com com alguma ação específica, com dados que a gente vai coletar com maior precisão. Então, ela vai pegar só o dado da empresa, mas ela já vai, né, a inteligência artificial já vai trazer outros dados aqui, ela já vai conseguir mapear, ou ela vai conseguir fazer um cruzamento para entender se aquele cliente em algum momento já passou pela empresa em algum outro momento e a gente, né, deixou escapar, ou se ele já veio de prospecção de algum lugar. Então, se eu tenho a maturidade da IA, eu ainda ganho um big aqui, né, um grande salto de usabilidade das ferramentas. Então, não é só a ferramenta. Agora eu consigo melhorar essa usabilidade, eu consigo escalar muito mais isso que a gente está fazendo. E, de novo, aqui eu tenho uma menor parcela ainda de empresas que tem essa maturidade de IA. Para você ver, olha da onde nós chegamos, né? Nós saímos lá de uma empresa que ela tem processos manuais, muitas vezes nem são digitais, né? Em algum momento isso vai ficar numa planilha, né? A gente sabe que em algum momento alguém vai transcrever, a gente vai ter um especialista ali em, como é que é, em psicografia, né? Para ler lá o que aqueles caras escrevem para transferir isso para um sistema.
Depois disso, a gente tem as empresas aí que vão ter um CRM e depois disso já está chegando já na IA, né? Então, a gente tem um universo aí de maturidades e de necessidades aí totalmente diferentes, né? Que é a nossa realidade no Brasil. Se a gente pegar aí 24 milhões de empresas, né? A gente, na verdade, nós temos apenas de médias e grandes empresas aí na casa de 20%, né? Então, a gente vai mais ou menos ali para, enfim, algo em torno aí de 5 milhões de empresas realmente que são empresas médias e grandes que seriam passíveis a ter aí tanto problemas, né, dessa parte de dados, dessa parte de digitalização, quanto também de inteligência de dados. E aí você já botou um outro cenário que é a IA, né, que é algo que a gente vê que muitas empresas falam, ah, não, eu tenho IA na minha empresa. Fala, cara, amigo, você não tem IA na tua empresa. Tu está contratando uma ferramenta de IA aqui e tu acha que você, sua empresa, já tem IA, né? Mas IA é um escopo muito mais amplo e é um papo para uma outra conversa, né, sobre isso, porque isso muda completamente uma série de maneiras como a empresa atua, né? Então, dentro do que a gente tem falado aqui, o grande cenário que eu acho que as empresas elas podem, de certa forma, se beneficiar é mais dados para quem está preparado para receber, obviamente, e para ter proveito desses maiores dados, né? E esses dados de intenção, de certa forma, eles vêm aí como a cereja do bolo para times estruturados, né? E também para um entendimento melhor sobre o público que está sendo, de certa forma, ancorado para o site, para as landing pages. Porque imagina, Jéssica, hoje a gente tem, né, de novo, né, a briga de marketing e vendas, né? Hoje, por exemplo, como é que você sabe, né, ou com mais inteligência talvez, como é que você consiga analisar melhor os dados que vêm de uma campanha de inbound? Você bota lá no Google lá, vou pegar o caso da DataStone aqui. Mailing list, uma palavra super ampla, que gera leads pra caramba e que gera vendas também. Mas o que o time de marketing acaba olhando? Somente quem entra de lead ou quem não é lead. Mas gera não sei quantas mil visitas nessa palavra mailing list e, de fato, eles não sabem, como aquelas pessoas não estão convertendo, eles não sabem quem realmente está entrando. Uma ferramenta, né, como o Data Review, ele vem te dar essa inteligência de análise também. Por quê? Aquele tráfego que não se interessou e é anônimo, eu posso falar, pô, eu estou buscando um mailing list, mas o perfil de pessoas e de empresas que estão vindo e não estão convertendo pode ser, por exemplo, mailing list de assessoria de imprensa, coisa que nós não trabalhamos, né? Pode ser mailing list, por exemplo, de determinadas entidades, né? Enfim, entidades aí de qualquer gênero aí, né? Indústrias, enfim. E a gente também não somos especialistas nisso, né? Então, e uma ferramenta para poder também, dentro do seu marketing, conseguir falar, não, pera, eu preciso aqui, talvez, abandonar essa palavra ampla e começar a trabalhar com palavras de mais cauda longa, porque eu vou conseguir ter uma maior eficiência. Mailing list para prospecção, mailing list para vendas, mailing list para telemarketing, mailing list para enriquecimento, né? Então, isso a gente acaba também dando uma inteligência para o marketing entender melhor quem são essas visitantes anônimos que não estão convertendo. Então, é uma inteligência também que acaba respingando, obviamente, né, no custo de conversão, acaba aumentando também a eficiência para a empresa como um todo, porque o marketing passa a, de certa forma, ter uma parcela daquele tráfego agora identificado, mesmo que ele não tenha sido convertido, tá? E tudo isso, Jéssica, é sempre de acordo com a LGPD, tá? A gente trabalha, né, e as empresas sérias que trabalham com esse tipo de informação de coleta de dados,
nós só coletamos essas informações e fazemos essa atribuição de behavior, né, de perfil, de comportamento, quando a pessoa ela vai lá e clica lá no botão, aceito os cookies. A partir do momento que ela aceita esses cookies, ela aceita, de certa forma, ser, vamos falar, traqueada por aquela empresa, a gente começa, de certa forma, montar todo o perfil de comportamento dela e cadastral para poder, obviamente, disponibilizar para todos os nossos clientes, tá? Então, essa tecnologia de desanonimização, ela funciona completamente aderente aí à LGPD e, obviamente, ninguém ali, quando a equipe de vendas for abordar, vai tomar pô, como é que você conseguiu meu dado? Não, como você conseguiu meu dado? Simplesmente porque quando você entrou no nosso site, você concordou com a nossa política de cookies, com a nossa política de privacidade, com nossos termos de serviço, que é aquele monte de ok que você dá lá, que ninguém lê, né, mas que de certa forma dá umas certas possibilidades aí e é totalmente aderente aí à LGPD, tá legal? Aí eu te pergunto, dado esse contexto, quanto você acha que uma equipe comercial bem estruturada ela poderia estar utilizando isso de forma muito mais estratégica? Vou reformular aqui para não ficar tão abstrato, né? E te colocando na fogueira. Como que você montaria um approach, Jéssica, aqui, para todo mundo ver aqui, de uma prospecção em que você tem apenas nome, e-mail, telefone da pessoa, versus, né, uma abordagem de prospecção onde você acaba tendo nome e e-mail da pessoa, né, o cargo da pessoa, já os dados de identificação daquela empresa, porte, e você já tem um histórico que aquela pessoa tem procurado a tua empresa talvez uma, duas, três vezes e navegado por aí 10 páginas. Conta pra gente, dá uma aula agora pra gente, vai. O meu conteúdo do LinkedIn de hoje foi exatamente sobre isso, porque a gente tem muita gente montando lista com poucos dados e aí gastando um tempo precioso, a gente já falou sobre isso, né? Um tempo precioso da prospecção, principalmente nas primeiras abordagens, com coisas que se eu desse uma busca rápida, eu já conseguiria, ou não nesse caso, porque eu só tenho nome e e-mail, e às vezes eu tenho ali o Gmail, mas se eu conseguisse me aprofundar um pouco mais na pesquisa, eu teria uma prospecção melhor. Então, nesse caso, quando eu não tenho muita informação, eu sempre parto do princípio de descoberta. Eu e a Fê, inclusive, a gente fazia durante um período em que a gente estava treinamento, a gente tinha um slide das nossas apresentações que comparavam o inbound e o outbound a jogos. E a gente sempre falava, se o Não eram outbound jogos fosse um mortais, jogo. não, né? Não, o inbound era o jogo do detetive, em que eu sempre tinha que buscar a próxima pista, digamos assim, e o out era aqueles jogos de RPG em que eu vou conquistando espaço, sabe? Que eu vou conquistando os reinos, em que eu vou conquistando outras coisas. A gente comparava muito, porque a gente fazia uma aula muito lúdica também para quem estava começando, né, na formação de pré-vendas. E se eu não tenho nenhuma informação, eu vou conquistando essa informação. Então, eu vou com o que eu tenho, que é limitado, mas eu vou entendendo que se ele está ali nessa lista, é porque pode fazer sentido e eu quero entender melhor aquilo. E eu vou perguntando algumas informações que vão me levando. Só que é arriscado eu não ter essas informações, porque nem todo mundo que vai entrar em contato e fazer essa prospecção tem, eu vou chamar aqui de jogo de cintura, mas é essa skill necessária de ter essa curiosidade e já linkar com o próximo tópico. Então, eu pego vários pré-vendedores eu estou falando de pré-vendedores, mas vendedores também, né? Pego vários times de vendas para fazer treinamento, em que a pessoa está lá, e aí estou fazendo um call review aqui, entendendo o que ela está falando no telefone. A pessoa deu uma informação e ela não consegue já rapidamente linkar com a próxima informação. Aí ela faz uma outra pergunta, que teoricamente já teria sido respondida, e isso vai virando um looping até que a pessoa que está do outro lado se desinteresse totalmente, se desengaje da conversa e você perde totalmente a atenção. Vou dar um exemplo aqui. Eu liguei para o Lindolfo, mas eu não sei que ele é da DataStone, eu tinha lá só o nome e o e-mail, e alguém me passou o contato assim, ó,
pingou aqui, eu tenho isso aqui de informação. Ou a gente tirou uma lista e veio essa pessoa aqui. Tá bom, eu só tenho isso. Aí eu entro em contato e pergunto, de qual é a empresa que você está falando agora, né? Ou qual empresa que você está agora? E a pessoa fala o nome da empresa, imagina que não é Data Stone, sei lá, Uhum. Stone Refrigeração. Eu não preciso te perguntar o que a empresa faz. Mas vocês trabalham com o quê? Refrigeração? Eu posso perguntar se é refrigeração industrial, comercial, Isso. predial, residencial? Perguntas Posso, eu posso. inteligentes. Poxa, que bacana! E a refrigeração é mais industrial, mais comercial? Como é que vocês estão atuando? Que a pessoa vai abrir um pouco mais. Mas eu não preciso perguntar o óbvio de novo, porque naquela resposta que ela me traz, eu já tenho um nível de resposta do que eu preciso. E isso falta muitas vezes, e não porque as pessoas não têm essa capacidade de fazer conexão. Às vezes ela tem a escuta ativa baixa. Cansei de pegar time de vendas para treinar que não tem a escutativa alinhada, né, ou a escutativa configurada, e aí a pessoa fala uma coisa, entra por um ouvido, sai pelo outro, ele não pegou nenhum dado, não entendeu, perdeu a chance de trazer uma informação mais legal ali, porque realmente não tinha entendido. Agora, me colocando do outro lado, com as informações já na mão, eu já pulo isso aqui e eu vou direto para o ponto que eu quero ir. Quando eu faço prospecção, e eu faço bastante prospecção pelo WhatsApp, por ligação também, presencial, então às vezes eu marco o dia, eu uso o WhatsApp como um modulador de ambiente. Eu inicio por ali, mas eu vou para outro caminho depois. Então eu vou marcar uma visita presencial, ou eu vou marcar uma reunião online, ou eu vou marcar um horário para eu ligar e a gente conversar melhor. Ou eu vou convidá-lo para alguma coisa, um evento que eu estou fazendo, um stand para ele passar, um café, né, alguma coisa que vai acontecer. Então, o Whats, ele é muito bom para iniciar conversas, muito bom, porque eu tenho uma abertura, né, barreiras menores do que a pessoa me atender, e aí eu modulo esse ambiente. Quando eu estou fazendo essa modulação na prospecção, eu costumo ser muito direta. Então, eu detesto aquela pessoa que me manda um oi, tudo bom, e não manda mais nada. Né? Se tu já fez o webinar com a Fê, você sabe que ela tem uma coisa que ela traz muito assim também, que é, cara, pra que perguntar o oi, tudo bem, entendeu? Já traz o que você quer. Então eu Exato. gosto de ser direto também na minha prospecção. Oi, Lindolfo, tudo bom? Aqui é a Jéssica, da empresa tal. Estou entrando em contato contigo, tomei a liberdade de te mandar essa mensagem, porque eu vi tal informação no teu site. Queria entender se vocês estão atuando dessa forma. Eu trabalho com isso aqui, acredito que tem uma sinergia para a gente fazer isso e queria que a gente pudesse estender um pouco mais essa conversa. Uhum. Você consegue, né, me dizer se isso aqui faz sentido para ti, se a gente pode seguir, ou se a gente pode seguir por aqui mesmo? Mas eu já trouxe. Por que eu entrei em contato? O que eu vi que me chamou a atenção? Com o que eu trabalho e por que eu Uhum. quero me conectar com essa pessoa? E por que eu acredito que realmente teria uma sinergia? Então, vou trazer o exemplo aqui da consultoria. A gente vende consultoria de implantação de área de pré-vendas. Uhum. E aí eu vi que o Lindolfo tem 2 pessoas na área de pré-vendas e está com uma vaga em aberto. 3 pessoas. Talvez ele esteja precisando aí de uma consultoria para apoiar nos processos. E vi que não tem nenhum gerente na área, não tem nenhum coordenador no LinkedIn deles. Poxa, olha que interessante se eu monto uma mensagem: oi, Lindolfo, Jéssica da Aquila aqui, tudo certo? Lindolfo, estava dando uma olhadinha no site de vocês e também no LinkedIn e vi que vocês abriram uma nova vaga de pré-vendedores, né, de SDRs. Eu sei que tá um pouco difícil de achar essa vaga no mercado, mas eu vi também que tu não contas hoje com uma coordenação específica para essa área. Eu falo da Aquila Aceleradora e a gente faz a ponte entre profissionais e empresas e também estrutura e treina esses profissionais. Você está disponível uns 5 minutos para a gente trocar uma figurinha? Porque eu acredito que eu consiga te ajudar nessa fase. Eu tô, cara, mais direto do que isso, dizendo o que eu quero, o que a pessoa tem, que eu acredito que faça sentido para mim, não vai acontecer. Se ela tem uma dor clara, porque às vezes a gente também vê uns sistemas, um software, uns produtos que são para dores inventadas, né? É uma dor que não é uma dor clara do mercado. Ela tem uma dor clara, o meu problema é resolve uma dor clara, é muito provável que ela me diga: oi, Jéssica, nossa, eu tô bem nesse momento mesmo. Vamos conversar sim, eu tô precisando buscar e eu já tô umas 2 semanas com essa vaga em aberto. Ou, cara, muito boa a sua mensagem, eu tô bem nessa fase mesmo, a gente tá tentando implementar, mas eu não consegui sair do lugar ainda. Esse é o tipo de resposta que eu recebo.
Dali eu evoluo para uma conversa que pode ser em algum canal, pode ser o presencial, pode ser vídeo, pode ser telefone. Mas eu comecei com informações. Se eu tenho mais informações ainda, imagina que eu tinha uma informação lá de que ele entrou num site, ele entrou no nosso site, ele deu uma olhada, e eu faço essa mesma abordagem. Eu não estou dizendo aqui que eu vi que você entrou no meu site, eu vi que você tinha Claro. uma vaga em aberto. Olha o poder que eu tenho na mão aqui, de usar o dado com uma boa hipótese conectando. Sim, sim. Então, o que a gente tem aqui de, vamos chamar de aprendizado aqui, é que, primeiro, né, empresas que não estão usando sinais de atenção em suas prospecções, elas estão deixando de ser mais efetivas, né? Concorda comigo? Elas estão deixando de contextualizar melhor as suas conversas, parafraseando você, fazendo perguntas mais inteligentes, porque elas já têm uma contextualização do que aquele lead, aquele prospect, aquele possível cliente, ele tem procurado e também quais são os comportamentos dele dentro dos seus ativos digitais, dos seus sites, landing page, sistemas, né, e afins, né? Quantas empresas hoje, por exemplo, têm seus sistemas SaaS, mas eles não têm, por exemplo, uma ferramenta que consegue medir quanto está ali a utilização daquele, vamos dizer, daquele determinada empresa, determinado produto, porque ele só tem o SaaS ali e ele sabe quando o cara entrou e o cara saiu, né? Então, ferramentas que realmente medem esse comportamento também, elas podem ser, de certa forma, beneficiadas com uma ferramenta que consiga identificar e fazer o tracking desse usuário em todo o funil ali de comportamento, né? A gente falou então aqui também sobre 98% das nossas empresas, dos nossos clientes, eles têm esse problema que é 98% das pessoas não deixam absolutamente nenhuma informação para a gente poder contactar. Então, uma ferramenta que faz essa captura desses sinais e identifica, ela é de grande valor para o mercado. E, obviamente, Exato. nada disso vai funcionar se não tiver um processo de venda muito bem estruturado. É o tal analogia que não adianta dar uma Ferrari na mão de uma pessoa para ela ir daqui até a 100 metros, sendo que um Fusca também chega lá da mesma forma. Talvez um pouquinho mais lento, mas leva até lá, né? Ou seja, precisa de Ou estruturação e inteligência. dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir, ou que não sabe, não vai usar a máxima performance, vai só acelerar e frear, e teria lá mil outras coisas para ela fazer, para ela usufruir. Então, nem sempre é só botar uma ferramenta a mais na operação. Não é esse o ponto, não é adicionar uma ferramenta. Ninguém está querendo adicionar um boleto a mais para pagar no fim do mês da operação, mas é usar um dado com inteligência, que muitas vezes as empresas estão ali buscando, fazendo outras coisas, ou pagando o boleto a mais do Meta mesmo, né? Quando, na verdade, com o que ela já gera, ela já poderia, ela já poderia estar fazendo mais. Né? É o famoso, a gente vai fazer mais com menos. Então, eu sempre fui fã disso, fazer mais reuniões com menos quantidade de leads, mas mais qualificados. Nunca quis que o marketing de nenhuma das empresas que eu trabalhei aumentasse o número de leads, porque aumentar o número de leads não significa que vai aumentar e que vai Não, manter a taxa de conversão do mesmo jeito. Eu sempre quis que, olha, se a gente receber 100 leads e forem muito bem qualificados e eu consigo aproveitar os 100, é melhor do que eu receber 1.000 meia boca. Eu prefiro receber os 100. Eu vou ser muito mais feliz. Eu tenho tempo de trabalhar eles muito melhor do que se eu tivesse os 1.000 na minha mão para trabalhar. Porque 1.000 eu vou levar mais tempo e o bom lead talvez vai ficar sem atenção. Então é isso, é usar o dado literalmente com inteligência mesmo, para depois a pessoa poder usufruir disso, taxa de conversão melhor e bater as metas de vendas, né? Que tá todo mundo, 2026 finalmente começou, passamos o carnaval, então tá todo mundo passou. querendo bater Graças as a suas Deus, metas.
Mas olha, tem aí, mas pelo menos 10 feriados no meio da semana. Tá aí, Copa do Mundo e Tem, eleições. Então segura, tem. segura Mas a times aí que Copa, não usam inteligência, tá? a Copa esse ano vai cair, alguns jogos ainda caem à noite. É, Dá uma. é, mas a gente sabe, né? A gente gosta de uma festa, a gente gosta de uma fanfest, a gente, né? Enfim, vai ser É, ali 5, 6, 7, né? Porque, enfim, Estados Unidos ali, mas não vai ser tão oneroso quanto foi do ano passado, lá, que era no meio do dia, mas vai isso, que era duas atrapalhar, da porque é tarde. futebol, Mas é tem jogo festa, é das 10, tem jogo. adrenalina, né? Eu sei que a galera vai, né, vai rolar, esquenta e tudo mais, mas eu acho que vai. Tem tudo para ser um ano assim muito bom. Eu tô ansiosa para ver o desenrolar do ano de outras coisas, porque a gente tem visto muitas notícias, né? Então, mas tem tudo para ser um ano muito bom comercialmente falando, se as empresas souberem se estruturar, se elas souberem Legal. usar os dados mesmo. Ó, tem umas perguntas aqui, vamos responder aqui rapidamente aqui, que a gente já bateu uma hora aqui. Me perdi aqui, eu sou um excelente host. Meu Deus do céu, eu sou O assim. que rolou? Eu não tô vendo Eu as tô no perguntas, nível. traz Não, aí. já passou uma hora e eu não tô vendo as perguntas aqui. Eu sou tipo a maturidade ali que você estava dando para as empresas. Eu tô no 3 em nível host para controlar o webinar, entendeu? Vamos lá, ó. Muito interessante. Como fica a questão da LGPD? Como eu já falei, a LGPD, gente, é simplesmente assim. Primeiro, vamos desmistificar a LGPD. A LGPD trata dado sensível e colocou, de certa forma, uma limitação, né, uma lei de como as pessoas podem usar os dados. A gente está falando aqui tudo de dado cadastral, tá? E mais de dado cadastral, nós estamos falando também sobre dados que foram consentidos, né? Essa ferramenta, essa solução, ela não, de certa forma, ela não vai fazer o tracking, ela não vai, como posso dizer, invadir a privacidade de ninguém, tá? A partir do momento que ela dá o ok, ela dá o consentimento, ela funciona. E qualquer momento que ela não der o consentimento, ela para, pronto, e acabou. Tá? Então, é importante os clientes que querem fazer esse tipo, adotar esse tipo de solução, que eles adequem, né? E a Datastone aqui, ela ajuda, ela já tem meio com Ctrl+C, Ctrl+V, né? Elaborado pelo nosso escritório jurídico aqui, falando quais são as 3, 4 linhas que você precisa colocar ali para adequar a sua política, tá? Segundo, eu consigo receber esses dados do CRM? Sim, nós temos integrações, tá? Nós temos ali tanto com conectores como o Make, N8N, que você conecta com uma porrada de sistema, quanto também agora nós estamos fazendo para o pessoal de e-commerce, lançando as integrações com Shopify, e vai vir os outros também, loja integrada, nuvem shop, né? Como também com CRMs, Pipedrive e RD Station. Mas, de novo, hoje você já consegue, através de conectores como Make e N8N, fazer essa integração, tá legal? A gente consegue identificar a pessoa se ela usar dispositivos diferentes, como computador pessoal e computador da empresa. Ó, o Data Review, ele tem uma tecnologia, eu vou puxar um pouquinho para o Tecnês aqui, porque não dá para não sair do Tecnês para explicar isso daí. Imagina o seguinte, você tem o seu computador da empresa e você tem o seu celular, tá? Como que a gente consegue fazer essa identificação? Através de cookies, né? Mas o cookie ele só funciona para o seu computador, para o seu navegador, e não vai funcionar isso para te identificar em outro dispositivo, tá? Aí que vem, Jéssica, uma coisa que nós colocamos aqui, uma tecnologia, colocamos em janeiro, com uma melhoria do nosso produto, que ele é chamado de tecnologia de identificação através de fingerprint. O que é um fingerprint? Um endereço de máquina, tá? E através de informações também de dados, de IPs, empresas e afins, a gente consegue sim correlacionar múltiplos dispositivos, né, para uma única pessoa. Então, a Jéssica, muitas vezes, que é no computador corporativo dela, é jéssica@aquila, e quando ela vai para o Instagram ali, é o jéssica@gmail, sim, nós conseguimos unificar esse perfil, né, dentro de uma tecnologia aí de grafos, e consegue entregar para essa pessoa esse perfil, mesmo ela estando em múltiplos dispositivos. Isso quer dizer que, às vezes, quando uma pessoa ela está lá navegando
no celular dela à noite, às vezes procurando uma informação sobre igual aqui, eu vou pegar o nosso caso, mailing list aqui, muitas vezes a gente já sabe que ela tem o perfil corporativo, né? Então a gente vai lá e dá essas informações, né? Então a Datastone aí, enfim, tá cada vez mais melhorando esse motor de identificação e ele tende a ficar melhor a cada dia que passa dentro aí para quem usa, tá? E por fim, aí, terminando rapidamente, na parte de inteligência do lead, como os dados dessa aba Data Intel são diferentes? Cara, o Data Intel, ela é uma tecnologia que permite que a gente colete, Jéssica, não sei se você já viu isso dentro da Datastone, a gente coleta informações sobre a empresa como um todo. Se você, por exemplo, teu processo aí de LDR, teu processo de análise de inteligência comercial, para você construir uma lista, né? Ou para algum profissional, seja executivo, fazer um discovery, né, de uma empresa. Você tem que entrar no site, você tem que entender produtos, você tem que entender canais de vendas, tem que buscar informações de rapport, você tem que saber que tipo de serviço a pessoa oferece, uma série de informações. A gente lançou em janeiro o Data Intel, que é uma tecnologia que já permite completamente a pessoa ter todas as informações sem precisar fazer pesquisas manuais. Mas isso, gente, é um assunto para um outro papo. Quem quiser testar a ferramenta, pode entrar lá, datastone.com.br, vai ter um menu lá, Data Review. Vocês podem se cadastrar, colocar aí no site de vocês, usar de graça, tá? Você tem uma limitação de quantidade de identificações, tá? Mas você pode usar de graça e depois, obviamente, testando, vendo que funciona bonitinho, você pode aí fazer a assinatura de um plano. Jéssica, mais uma vez, queria agradecer aqui o papo agradável contigo aí, uma das especialistas aí que eu adoro conversar sobre vendas, ensina de uma maneira muito simples aí a arte da venda, né? E, enfim, quero aí que você deixe aí suas redes sociais aí, como te contatar e vamos embora. Boa. Obrigada pelo convite também, foi bem legal. Espero que a galera consiga já ter uma ideia do que dá para fazer e já tentar, né, aplicar aí também algumas coisas que a gente trouxe. E se alguém quiser me seguir aqui no LinkedIn é Jéssica Bosco e no Instagram é @mentora_jéssica, tudo junto, super simples. Ó, Então, eu não seguia no Instagram, vou começar a seguir, @mentora_jéssica. eu confesso para vocês que eu me esforço no Instagram, porque aqui no LinkedIn eu tenho a frequência já certinha, todos os dias tem conteúdo, tá tudo bem. Só que no Instagram é o rolê de faz story, faz isso, faz aquilo. Quando eu vejo, passou a semana e eu não, e Aí eu você não já fala, compartilhei tantas coisas. aí você já fala, já tô com vergonha de voltar agora. Não, e pior que acontece, férias, às vezes a gente fica um pouco mais afastado, mas eu volto como se nada tivesse acontecido e é isso. Mas eu costumo compartilhar, às vezes eu gosto de trazer um caso de prospecção que eu recebo. Por exemplo, essa semana eu vou soltar um vídeo de um caso que aconteceu com a gente aqui em casa, de um prestador de serviço que, cara, superou todas as minhas expectativas, uma situação assim que não superaria nada. Eu falei, nossa, essa empresa fez muito além. E aí eu gosto de ir trazendo ali, né, fazendo vídeo do dia a dia, mas sempre tem alguma coisa. Aqui no LinkedIn tem conteúdo mais constante também. Mas fiquem à vontade nas duas redes. Se quiser mandar mensagem em inbox, às vezes eu também não sou a pessoa que mais responde rápido, porque sou eu mesmo que respondo. Então, espere um pouquinho que eu vou responder, mas eu recebo bastante, principalmente aqui no LinkedIn, é bastante mensagem. Então, às vezes, se eu me perder no meio do caminho, não tem IA que responde, não tem nada, é eu mesmo, tá? Que vou lá e respondo vocês. Show Quer de dizer, a bola, galera fala, ai, põe Jéssica. uma IA. Não, ainda não. Não, não é. Não. Nada como o one on one ali. Exatamente. É isso. Bora Boa lá. semana para todo Brigadão, mundo. viu? Valeu, tchau, tchau. Bom, gente, então ficamos aqui com mais um Data Stone Convida aí com a Jéssica. Papo bom, papo bacana, falando aí sobre Data Review, falando sobre sinais de intenção. A gente acredita muito que isso tende a contribuir bastante com as empresas,
bastante com as organizações aí que estão estruturadas para tirar o melhor proveito aí sobre informações estruturadas, informações inteligentes, tá? Então, vocês estão convidados para testar aí o Data Review dentro do site de vocês. Vocês podem ir lá no datastone.com.br/Data Review, enfim, ou entra lá no site e acha lá o menuzinho lá, você faz já o cadastro, não precisa de cartão de crédito, nada, você tem gratuitamente aí o plano para até 25 desanonimizações totalmente gratuitas, tá? E também confere lá o Data Intel, a nossa nova tecnologia aplicada com dados estruturados e inteligência artificial que vai diminuir em pelo menos 70% o trabalho de discovery de contas, tanto para executivos quanto para B10, SDRs e também o pessoal que constrói listas, tá bom? É isso, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.